Louvado seja o Senhor. Jesus está batendo na porta da igreja. Aquele mesmo Jesus que subiu aos céus e voltou, subiu glorificado, ele vai voltar, dizem os anjos. Então o que eu quero dizer é o seguinte: foi Jesus que subiu aos céus, não foi Pedro, não foi Maria, não foi Inácio de Loyola, não foi Savonarola, não foi nenhum pregador do século XX, não foi nenhum padre, nenhum pastor que subiu aos céus e voltou. E ele não subiu numa cruz. E não vai descer numa cruz. Ele não está crucificado. Ele ressuscitou. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai tornar a viver. Assim diz o Senhor. Louvado seja o Senhor. Ele está aqui tocando nos teus ombros e dizendo: não desista. Ele está aqui tocando no teu coração, dizendo: abra a porta do teu coração. Jesus que está batendo a porta, você consegue ouvi-lo? Não é Pedro que está batendo, não é José, não é João que eles fazem a festa de São João, ele nunca vai tocar na porta do teu coração. Você vai ouvir as palavras que Jesus mandou ele escrever. E uma dessas, ele está dizendo aqui: Jesus está batendo a porta do teu coração. Ele ia morrer, João, ia esperar a primeira ressurreição, está esperando a primeira ressurreição. E essas cartas foram escritas às igrejas, às 7 igrejas ali na Ásia. Atual Turquia, uma extensão imensa. Desde 1439, aquela extensão grande de terra pertence à Turquia. Mas a igreja de Laodiceia é a mesma igreja das igrejas, de todas as igrejas no Brasil, nos Estados Unidos. It's the same church in Brazil and the US. All over the world, sobre todo o mundo, Jesus está chamando. He's calling. He's calling black or white. He's calling Japanese. He's calling even Chinese. Ele está chamando até os chineses, japoneses, North Korea, South Korea. This word is through all the world. I had a revelation when I was 5 years old. God himself came to me as a light in that room and said that I was going to preach all over the world. I think this is the moment. Deus disse para mim numa luz: você vai ser o meu pregador da palavra para todo mundo. Take up your own cross, Jesus says, and follow me. Oso piso moiotein, that's a Greek word. Arauton ton staurosoi, kai akorotoitemoi me. Those who are following me, take up your own cross. I'm taking my own cross. Eu peguei minha própria cruz. Na semana passada, quando eu tive que ir para o hospital com suspeita de coronavírus. Aleluia. Fiz o teste, deu positivo. Fiquei ali orando. Ele me deu remédio, medicação para voltar em 5 dias. 3 dias depois ele ligou: olha, continua positivo, você tem que voltar ao hospital. Voltei lá, o médico examinou e falou: você está curado. Então eu estou curado em nome de Jesus. Outro testemunho na minha bagagem, outro testemunho na minha cruz para carregar. Se você quiser ser curado, faça como está escrito na palavra de Deus. You do as it says in the God's word. You as a mirror, reflecting the glory of God. From glory to glory, we are being renewed. Você, pela glória de Deus, como espelho. Os katrethetes em Greek. Em português mesmo, sabe por quê? Às vezes a gente fala em português e eles falam: isso daí é grego, vira as costas para você. Mas em grego, em português, em latim, as mesmas palavras. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente, siga-me. E refletindo como espelho a glória do Senhor, refletindo a luz do Senhor, que Ele é luz. A velocidade da luz, eu falei disso. Teve um astrônomo que lhe disse: como eu gostaria de ter sido teólogo. Assim como o espaço é um espaço em extensão, que está indo rumo, numa direção, que ninguém sabe, mas está tudo organizado. Então isso não condiz
com a minha falta de fé, porque eu sou ateu. Se você reverter tudo aquilo, volta tudo para um único lugar. Todas aquelas luzes, daquelas bilhões e milhões de estrelas, astros, planetas que estão indo, voltando para o mesmo lugar. Que lugar é esse? Onde diz, haja luz, houve luz. Esta luz está entrando na porta do teu coração, Jesus está batendo. É sobrenatural esse aviso, é sobrenatural a vitória. É sobrenatural os milagres que acontecem na tua vida se você clamar em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a Turquia, que é um país fascinante. É uma mistura de grandes e agitadas cidades, com centros comerciais, separadas entre si por grandes extensões de terra, férteis e agrícolas, onde grande quantidade de uvas são colhidos embaixo de um céu azul. Céu azul, uvas. Isso faz lembrar que a igreja de Filadélfia, eles veneravam o deus Dionísio, o deus Baco, o deus do vinho. O romano era um povo depravado, que não tinha Deus, eles não eram convertidos. O contrário, eles perseguiam os cristãos. Ele queria, os reis naquela época, Tibério, na época de Jesus era Tibério imperador. A perseguição era cruel. O prazer deles era jogar os inimigos, os adversários, na arena de leões, comendo as suas uvas e vendo os leões devorarem as suas vítimas ali. Então, parece que estamos vivendo nos mesmos tempos. Porque as pessoas hoje estão desamparadas, sendo devoradas por falta de emprego. São os leões. A Bíblia fala que o diabo, teu adversário, é um leão, anda ao derredor. Ele, como leão, diz a palavra, tentando devorar. As pessoas buscam auxílio emergencial, demora para aparecer. Aquela senhorinha lá está dentro de casa, não tem nada na sua geladeira. O marido dela morreu de coronavírus, os filhos estão puxando a saia dela, pedindo por um copo de leite, um pão. Você fez a obra do Senhor nessa semana, orou para alguém na rua, na cidade que você mora? Eu fui no banco para ver o saldo, ele estava negativo. Mas eu passei por um jovem mendigo que estava pedindo pão, eu olhei nos olhos dele e vi a fome lá dentro dos olhos. Eu tinha R$7, falei, toma outro lanche, vai comer. Então não importa se você tem milhões. Aqui diz que eles eram abastados. Mas o problema de ser abastado, você pode se tornar um cego, miserável, pobre e nu. Não tem nada de mal você conseguir as coisas com o teu trabalho e ser uma pessoa que tenha riqueza. Mas cadê o lado especial de Deus no teu coração que Ele está batendo? Você é um bom samaritano. Você reparte o teu pão. Você ajuda quando estão ali chorando por pão, crianças chorando, esperando a mãezinha trazer um pão e não tem o que comer. A Turquia de hoje, meus amados, é uma fascinante mistura de grandes e agitadas cidades com centros comerciais separadas entre si por grandes extensões de terras férteis e agrícolas, onde grande quantidade de uvas são colhidas diariamente sob um lindo céu azul. O povo é muito trabalhador, o povo turco, muito receptivo ao estrangeiro. Se você for lá como turista, para conhecer as cidades históricas, as cidades bíblicas, ou para percorrer lugares que um dia dominaram a paisagem da antiga Anatólia. O apóstolo João passou os seus últimos dias da sua vida em uma pequena ilha rochosa do mar Egeu. Não muito distante do mar Egeu e das 7 igrejas da atual Turquia. Não muito longe ali. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados, da ilha que ele escreveu aos novos cristãos de 7 igrejas, de 7 grandes centros. Muitos estavam sofrendo perseguição e opressão por parte do Império Romano hostil e pagão.
Hoje estaremos meditando sobre a igreja de Laodiceia antiga e a atual, a igreja de Laodiceia, e conheceremos mais uma das cartas de uma ilha solitária. A cidade de Istambul, meus irmãos, hoje com 17 milhões de habitantes, é cercada por grandes bazares, como as cidades, as metrópoles em qualquer país. Como São Paulo tem 25 milhões. E seguindo esta série de cartas enviada a esta parte do mundo, também chamada de Ásia Menor. Esta carta foi enviada por um grande médico da alma, oferecendo cura para o seu corpo, para a sua alma, para as aflições da sua alma. É o que ele recomenda às pessoas que estão passando por desânimo espiritual. Pode ser esta a tua situação. Que comprem à vontade um tipo de mercadoria que está sendo destacada por Jesus. Uma mercadoria que você encontra somente em lojas de requinte, grandes lojas luxuosas. E que mercadoria é esta? Não é uma mercadoria física, é uma mercadoria espiritual. O apóstolo Pedro diz na primeira carta, capítulo 1, versículo 7, que a prova da vossa fé, mais pura que o ouro, é provada no fogo e redunda para a glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já pararam para pensar qual que é a fusão do ouro? O ouro derrete a 1050 graus centígrados. Então, se você pedir uma aliança, se for fundir aquele ouro, é 1070 graus centígrados. Você tem uma fé como esta? Você conhece alguém que tem uma fé como esta? Alguém que passou pelo fogo? No livro de Hebreus, capítulo 11, diz que pela fé eles alcançaram a vitória, destruíram reinos, praticaram a justiça, passaram pela força do fogo e não se queimaram. Vocês se lembram no livro de Daniel, quando Mesaque, Sadraque, Abdenego foram lançados na fornalha de fogo? E foi assim, aquilo foi aumentado o calor ali 7 vezes mais. De manhã, pensava-se que eles tinham sido todos incinerados, que os corpos estavam apenas em cinzas. E quando Nabucodonosor olhou lá dentro, não eram 3, eram 4. Quem é este que está ali dentro? É o Senhor Jesus que está ali dentro. Está te tirando da força do fogo. Mas a tua fé, ela é tão sólida como o fogo. É por isso que nós estamos lendo esta carta, porque hoje as igrejas estão mornas. Como eu gostaria, disse Jesus, que você estivesse frio. Para você levantar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu não sei se melhorou aí, mas às vezes eu sinto que a fornalha é de fogo mesmo. O inimigo não consegue deixar eu falar hoje, mas ele tem uma mensagem especial para você. Verdade, Pai. Ele vai te tirar da fornalha de fogo. Aleluia, Senhor. Vai te tirar do desemprego. Vai te tirar da enfermidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Jesus. Amém. Deus seja louvado. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Seja louvado. Então, ali, esta cidade de Laodiceia, que significa justiça para o povo, ela era bem próxima de Hierápolis e Colossos, mais no sul. Uma distância de 14 quilômetros de Colossos e mais ou menos 7 quilômetros de Hierápolis. Estas 7 cidades ficavam numa distância de 60 quilômetros, 30 quilômetros de distância entre uma e outra. Algumas competiam com as outras, mas a cidade de Laodiceia era a que tinha maior destaque em turismo. As pessoas queriam ir lá
Porque ela lá tinha águas que curavam. Mas eles tinham que ir para Hierápolis. Ali tinha águas tão frescas que eram refrigerantes. Refrigerava o teu corpo. Água boa para beber. Jesus usou essa parábola por causa disto. Mas a cidade de Hierápolis tinha também águas quentes. Águas tão quentes que passavam de 35 a 50 graus centígrados. E o imperador Tácito, e foi ele que fez um aqueduto para trazer a água de Hierápolis até a cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era uma cidade com todo conforto. Mas quando aquela água chegava, tão quente que era, passava por aquele caminho, aquela distância, já chegava morna. Então a água morna não serve para você beber. Você acaba vomitando ela. Agora, o que Jesus está comparando aqui é que você precisa de águas frescas para beber. E não tem um aqueduto que traga. Você precisa ir lá buscar. Mas nós ficamos tão confortavelmente sentados em poltronas, chiques, confortáveis, de um grande templo e esquecemos de pregar a palavra ali na rua, para as pessoas que precisam ouvir. Por isso, eu penso que eu sou rico, mas eu sou abastado, eu sou cego, miserável, nu, porque não estou ouvindo a palavra de Jesus e de pregar o Evangelho. Eu não sei se eu contei aqui, mas alguns anos atrás eu tive numa cidade aqui no Paraná, num cartório. Qual que é o nome da cidade? Ponta Grossa. Em Ponta Grossa. E eu pedi para minha esposa esperar no carro. Amor, ó, dá uma. E ali demorou uma meia hora, quando eu voltei elas estavam chorando. E Deus falou com ela, Marta, ela falou, mãe, filha, eu não te chamei. Marta chamou novamente. Mãe, eu não te chamei, filha. Daí ele falou, Marta. Então minha mãe fala que você está aqui para essa história de Daniel e Elias. Deus quer falar com você. E Deus chamou a terceira vez e falou, Marta, ela falou, Senhor, fala que eu estou escutando. Está vendo aquela moça ali no parque, sentada naquele banco? O nome dela é Cláudia, ela quer se matar porque ela traiu o marido. Vai lá e fala para ela do meu grande amor para ela. Ela precisa de uma palavra de fé. Ela chegou naquele banco, pôs os braços no ombro dela e falou, teu nome é Cláudia. Ela, como que você sabe? Deus falou para mim que teu nome é Cláudia e que você quer se matar. Não faça isso. E ela falou, eu vou pegar minha moto aqui, vou me atirar no primeiro caminhão, porque eu traí meu marido. Eu sei que ele não vai me perdoar. Deus está dizendo para você voltar para sua casa, o teu marido está esperando você para te perdoar. Então está faltando alguém falar, alguém ir. Se não for profecia, fala com aquela pessoa no ponto do ônibus, no mercado. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou pregando no ponto do ônibus. Eu estou pregando nas ruas, fazendo evangelismo nas ruas. Embaixo do sol, embaixo de uma sombra. Perfeito, ele falou. Os que têm mais ou menos 50, 60 anos, em 1968 foi a primeira missão da Apolo 8. E eles saíram aqui da Terra, aquela missão, para dar umas 10 voltas em torno do planeta, da Lua. E quando foi no dia 24, véspera de Natal, eles mandaram uma mensagem. Eles mandaram uma mensagem assim: For all the people that are online on Earth, the crew of the Apollo 8 has a message we'd like to send to all of you. Traduzindo, para todas as pessoas que estão na Terra. A tripulação da Apollo 8 tem uma mensagem que gostaríamos de enviar para todos. In the beginning of the Word, God created heaven and earth. And the earth was without form and void. No começo, Deus criou os céus e a terra. E a terra não tinha forma e era vazia. And the darkness was upon the face of the deep.
E a escuridão estava sobre a face do abismo. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. E o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. And God said, let there be light. And there was light. E Deus disse, que haja luz, e houve luz. And God saw the light, and it was good. And God divided the light from the darkness. E Deus viu a luz, e que era boa a luz. E Deus dividiu, fez a divisão da luz, da escuridão, das trevas. And God called the light day, and the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day. That was the first day of creation. E Deus chamou a luz dia. E a escuridão Ele chamou de noite. E ao entardecer e amanhã, o primeiro dia da criação. Glória a Deus. And God called the light day, and the darkness He called night. Ele chamou, a luz Ele chamou de dia, e a escuridão chamou de noite. And the evening and the morning were the first day. E o entardecer e o amanhecer era o primeiro dia da criação. Já vou falar sobre isso. And God said, let there be a firmament in the midst of the water, and let it divide the water from the waters. E Deus disse, que haja um firmamento no meio das águas, e que haja divisão das águas da água. And God said, and God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. E Deus fez o firmamento e dividiu as águas, as quais estavam embaixo do firmamento, embaixo das águas, que estavam acima do firmamento, e Ele disse, isto é muito bom. Aleluias. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. E Deus chamou o firmamento céus. Glória a Jesus. Aquele mesmo céu que Jesus subiu e que foi escondido nas nuvens, que vai voltar. Lembra que Jesus não volta crucificado, não. Não subiu crucificado. And the evening and the morning were the second day. E o entardecer e a manhã foram o segundo dia da criação. And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto the place, and let the dry land appear, and it was good. Aleluia. E Deus disse que as águas embaixo dos céus sejam unidas, juntas, naquele mesmo lugar, e que o dia, e que a terra seca apareça, e aconteceu assim. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called He seas. And God said it was good. Aí Deus formou o mar, e Deus chamou a terra seca de terra, e a junção das águas Ele chamou de mar. The mission commander Frank Gordon asked the ship commander, why did you say this statement? And then he says, we just wanted to feel our sensation of the proximity to the Creator of all things. Só queríamos ver a sensação de estarmos perto de Deus. Glória a Jesus. Ali nos céus, olhando para a terra. Aleluia, Jesus. Poucas pessoas fizeram isso. Amém. E você pode ver espiritualmente também no dia da primeira ressurreição sua. Nós iremos ressuscitar, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, não foi a primeira vez que o universo atraiu cientistas e exploradores para perto de Deus. It wasn't the first thing that the universe attracted the scientists and explorers nearer to God. Nicolau Copérnico, Galileu e o Sir Isaac Newton. Johannes Kepler, o matemático alemão que foi o primeiro a calcular o movimento planetário.
E ele disse, a ciência é o processo de pensar os pensamentos de Deus. The science is the way of thinking God's thoughts. Após ele, meu maior desejo é perceber o Deus que encontro em todos os lugares do mundo externo. After him, and my great wish is to notice the God that I find every place in the external world. Eu já tive um desejo de me tornar um teólogo, diz ele. Mas agora eu vejo como Deus é através das minhas descobertas. Também glorificado na astronomia, pois os céus declaram a glória de Deus. Está declarando a glória de Deus. Com toda a rebelião do homem, com toda a tribulação que está vindo. Essa tribulação foi para você sair do pânico, tirar o medo, jogar fora e comprar esse metal precioso, que é espiritual, o ouro refinado, que é provado no fogo. No Brasil, são mais de 1.500.000 pessoas que foram atingidas por esse vírus. Nos Estados Unidos é o dobro. Só para conhecimento de vocês, Istambul, com 80 milhões de habitantes, aquele país ali que nós estávamos conversando, tem 5.000 mortes apenas. E nós temos 80 mil. E lá, multidões ali vão naqueles mercados, eles têm o mercado aberto ali, os seus bazares. Mas eles tomam cuidado. Por que nós não tomamos cuidado? Ora, eu fui abençoado com esse vírus, para ver o poder de Deus na minha vida. Porque eu gosto de falar milagres. Eu não estou ali entubado. Por que eu não estou entubado? Porque Deus está comigo e está com você também. Você quer o livramento? Aceita esse Deus. O Deus eterno que criou os céus, criou a terra. Os cientistas criaram o acelerador atômico. O maior deles tem 27 quilômetros de extensão, onde um átomo ele gira a 300.000 quilômetros por segundo, a velocidade da luz. E se eles colocam um átomo girando em direção contrária, então eles vão produzir a mesma sensação do Big Bang. Então o homem já está manipulando a ciência de Deus. Está chegando no fim. Porque Jesus disse que a ciência multiplicaria através de Daniel. Esta palavra será pregada em todo o reino da terra. Então virá o fim. Falta pregarmos para as pessoas lá na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, que eles estão marchando aí, tentando comprar uma briga com alguém, uma segunda guerra atômica. O inimigo adversário não usa mais o átomo, ele está usando o que? Vírus, que está matando mais do que... e cruza as fronteiras com mais rapidez. Não há muralha que segure. Agora, se você não abrir a porta do teu coração, lembra do que Jesus disse falando em porta? Mateus capítulo 7, versículo 11. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta que conduz à salvação. Larga é a porta que conduz à perdição. E muitos que entram, poloi, em senteuim em grego, muitos entram. Agora, estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à salvação e poucos que... Todas as vezes que eu faço esses 3 pontinhos na igreja, eles respondem para mim, poucos que entram, não. A palavra grega é poucos que euricontes, poucos encontraram, mas não entraram. Por que não entraram? Porque não abriu a porta do teu coração. Jesus não está ceando com você. Qual que é o problema? É a tua fé? Você anda morno? A pessoa morna, ela não tem um calor que necessita para ser uma pessoa fervorosa com Deus. Por isso que você não mexe os teus pés para pregar para o vizinho, para o cunhado. O cunhado chega e começa a contar anedota suja. Você muda o casaco, coloca a roupa do time dele. Isso não é nem morno, está vomitado mesmo. Quantas pessoas vomitadas hoje? Olha os sinais do juízo de Deus sobre a terra.
Não vai haver carnaval, não, Senhor. Porque Deus determinou isso. Festas juninas vão acabar. Porque Deus determinou isso. Porque Ele deixou para o povo dele, é um povo escolhido. O povo que vai subir, ser arrebatado, é um povo santo e escolhido, que veste vestes brancas. No capítulo 7 de Apocalipse, leia lá depois. Eu creio que no versículo 14. Então eu perguntei, quem são estes de vestes brancas, Senhor? Estes são aqueles que passaram pela grande tribulação. Assim diz o anjo. Estamos passando por uma grande tribulação. Guarda a tua coroa. Guarda o teu coração. Que seja firme, provado como ouro, lançado no fogo. Estamos passando pelo fogo. Ore por teu parente que está ali naquele hospital. Ajude-o financeiramente também. Ele pode estar precisando. Ele não tem nem coragem de falar, nem vontade de falar. Porque para ele a vida acabou, terminou. Não tem mais planos para o futuro aqui. Agora eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho planos para o futuro nessa cidade, neste país. A não ser pregar a palavra. Porque o meu plano está nos céus, com a glória de Deus. Amém. Essa deve ser a glória que tem que ser manifestada na tua vida. Pense nessas palavras. Glorifique ao Pai, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração e fazer um apelo. Novamente fazendo um apelo. Você que está em casa não sabia que Jesus é tão exigente aqui, assim. Mas que, se você quer a libertação agora, você precisa se arrepender dos seus pecados. No livro de Lucas diz, a maior alegria que há nos céus é quando um pecador se arrepende. Deixe de ser um cristão morno. E se você não é um cristão verdadeiro, aceite agora. Deixe aquilo que impede Jesus de entrar na tua casa. Ele está batendo. Mas ele não quer ver um Jesus num crucifixo, não. Leia lá Hebreus 6:6. Se eu tornar a pecar, eu crucifico Jesus novamente, expondo ele à vergonha. Jesus foi exposto à vergonha diante dos olhos dos romanos, diante dos olhos dos judeus, e do choro dos judeus, e dos olhos dos hebreus, os tribunos, sacerdotes, zombavam dele, porque eles estavam na cruz. Cruz não é lugar de honra, é lugar de zombaria. É por isso que eu não carrego uma cruz no pescoço. Se Jesus tivesse morrido na época da condenação de morte por cadeira elétrica, eu ia pôr um disjuntor no pescoço. E se fosse condenação por gás, eu ia pôr um bujãozinho de gás no pescoço. Ia feito um bobo aí seguindo, para quê? Jesus ressuscitou, ele fala com a gente. Experimenta falar com ele, ele está batendo. Acorda, João, acorda, Pedro, acorda, Alemão, acorda, Marcos, e aceita Jesus nessa hora. Ora comigo, diga assim, Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida, Salvador da minha alma, guardião do meu destino. Escreve meu nome no livro da vida. E neste livro, Senhor, escreve a minha cura deste coronavírus. A minha cura, ó Deus, daquele homem que amaldiçoava, que brigava, e que zombava, e que acusava. Eu não quero ser mais um acusador, ó Deus. Eu quero ser uma pessoa que busca a paz, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Perdoa aí porque o vídeo estava com problema, eu não estava conseguindo armar. Mas Deus fez concluir esta mensagem em nome de Jesus. Deus os abençoe.